empresa de tecnologia, eu sou o fundador da empresa. Eu fundei a Otem o ano passado, juntamente com um sócio meu, que é o Rodrigo. E a ideia da Otem era aplicar todo o conhecimento que a gente tem do mercado de desenvolvimento para as empresas, principalmente quando a gente fala dos desafios dos cursos de desenvolvimento e de colocar os projetos nos trilhos dentro do budget. Eu fui executivo de algumas empresas no passado e fui também empresário, tive minha empresa, algumas empresas também onde eu fui sócio também no passado. E a minha empresa, a minha esposa, perdão, eu converso muito com ela, e ela falou: olha, está na hora de você ter novamente o seu negócio, com a sua cara, com a sua forma de agir. Então, nesse momento foi criada a Otem. A Otem nada mais é o nome que o anagrama de Neto, porque meu nome, eu sou conhecido por Vander Neto, ou Neto, então Otem é o anagrama de Neto. Então, antes de tudo, muito prazer para todo mundo. Tá? Eu vou só falar um pouco de mim para que vocês me conheçam. Tá? Eu sou paulistano, eu vivo em Brasília há 10 anos. Eu sou apaixonado por tecnologia desde criança. Meu primeiro PC foi um TK-2000. Não sei se tem gente aqui nascida dessa época, mas é da época dos nossos maravilhosos disquetes para poder desenvolver. Meu primeiro projeto que eu desenvolvi foi em GW Basic, foi um sistema de atendimento para o consultório odontológico, para o meu padrinho. Acho que eu tinha uns 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Foi bem legal. Aos 16 anos, eu criei um sistema de atendimento online para a Companhia Paulista de Força e Luz. Nós ganhamos um prêmio na época. Eu posso falar que naquela época já era, poderia ser chamado como uma startup, né? Só que a gente não sabia ainda como ganhar dinheiro. Então, na verdade, eu me contentei com um 386, que na época era uma senhora máquina. Mas esse foi o meu prêmio por desenvolver um sistema de atendimento online baseado em Bulletin Board System. Não sei se vocês conhecem, a nossa saudosa BBS também. Mas foi um projeto bem legal que a gente desenvolveu. Se a gente for falar de tecnologia, era do OS2 Warp. Não sei se vocês lembram também, da IBM. Finado sistema multitasking da IBM, mas foi bem legal mesmo o projeto. Eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado de desenvolvimento. Eu tive uma fábrica de software do interior paulista. Eu sou de São José do Rio Preto. Por 22 anos, a empresa se chamava Magic. Ela surgiu na época que a internet estava começando a surgir aqui no Brasil. Eu brinquei que em um certo momento o meu menor cliente era o Terra. Então foi muito importante para esse aprendizado da questão de inovação, até porque naquela época a gente não tinha acesso às informações. Então comprar um livro para poder aprender HTML tinha que se comprar da Amazon, nem existia a Amazon ainda, mas tinha que comprar do exterior para a gente poder ter acesso. Uma das pessoas que me ajudou muito também, que eu sempre agradeço, não sei se vocês conhecem também, que é o professor Ramalho, que é um amigo meu, que eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, e a gente acabou, inclusive, escrevendo o livro de ASP, eu fazendo os códigos de ASP para ele na época. Então, assim, eu sempre tive um pé na tecnologia, sempre gostei de aplicar tecnologia, mas já há muito tempo eu sou ligado à área de negócios. Vocês estão vendo a minha tela? Até? Só para... Sim, sim, tá perfeito, tá aparecendo tudo aqui pra gente. Legal. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma conta de lavadeira e eu cheguei ao número que eu participei já de mais de 800 mil horas de projetos de desenvolvimento na carreira. Em projetos de todos os tamanhos, todos os portes e todas as complexidades que vocês possam imaginar. Tá? Eu fui diretor da PET, da Associação de Profissionais de Empresas de Tecnologia, por 2 mandatos. Eu sou diretor da CESPRO, aqui em Brasília, no Hub de Negócios, e fundei a Otem em 2023. Com essa visão de serviço de desenvolvimento para empresas. Eu não quero que ninguém fique, não vai ser uma grande apresentação, tá, de PowerPoint, eu não quero que ela se torne maçante, vou pedir até desculpas para vocês por isso, vou apresentar a tela, porque de manhã, cara, ficar vendo muita tela aqui, mas é só para não perder a linha de raciocínio, tá bem?
Mas a Otten foi criada para ser um hub de soluções e serviços para empresas tech. Simples assim. Tá? A ideia nossa, tá, é oferecer para as empresas todo o sistema de desenvolvimento e inovação, todos os serviços relacionados à questão de infraestrutura e serviços de segurança da informação, dentro de um pacote de serviços. Por que a gente pensou nisso? Porque a gente sabe que as empresas de tecnologia, e quando a gente fala de startups, que elas têm, no seu início, uma limitação orçamentária muito grande, porque ela busca ainda investidores, ela não pode errar na definição das tecnologias, ela não pode errar de como essa infraestrutura vai ser criada, e principalmente hoje, a gente não pode esquecer da questão de cibersegurança, ou seja, da proteção desses dados, porque hoje o dado é um dos nossos ativos mais importantes dentro das empresas. Então, essa questão também a gente tem uma preocupação muito grande em pensar, em estruturar as soluções desde o seu início da concepção, pensando em segurança. E aqui eu sempre brinco, tá? Que eu falo assim, ó, preocupa com o seu negócio, que a Otten se preocupa com a tecnologia e entrega. Na nossa concepção, na ideia da empresa, o que nós fizemos? Eu, inclusive, eu vim de um projeto, eu dei apoio a uma cooperativa de profissionais de tecnologia por 8 anos, eu fui secretário dessa cooperativa, participei da implantação desse modelo de negócio. Então, o que fortalece muito a Otten nesse momento? Tá? Essa grande quantidade de profissionais de tecnologia que nós temos à disposição para poder atuar nos projetos. Então, desde a questão de homem-hora até a alocação continuada. E uma preocupação muito grande que a gente tem com os nossos times é a transparência com todo mundo. E eu chamo de alinhamento de expectativas, não só com a Otten, mas com o nosso cliente e a pessoa que vai executar aquela atividade. Então, a gente se preocupa muito, quando a gente vai assumir um projeto, que todo mundo esteja com a informação extremamente alinhada. Por quê? Porque isso reduz em muito os problemas que o projeto pode ter. Porque todo mundo bem informado e com a informação alinhada e com as expectativas alinhadas e os seus compromissos alinhados, a gente sabe que o sucesso é garantido. Então, para vocês terem uma ideia, todo projeto que a gente vai executar, o cliente, inclusive, avalia o perfil daquele profissional que vai atender. Então, eu não estou sendo uma fábrica de software onde o cliente me passa um projeto, eu cobro o valor de sênior e coloco lá 20 juninhos para fazer. Não. O cliente sabe que quem vai executar é o Marcelo, é o Rodrigo, é o João, é o Pedro, é o Paulo, ou seja, essa interação é direta com esses profissionais. As reuniões são com esses times. O cliente avalia o currículo dele. Se o cliente quiser aplicar uma prova de avaliação de conhecimentos, a gente não tem objeção nenhuma quanto a isso. E a gente senta com esses recursos e com o cliente e fala, fulano, o cliente precisa disso para tal dia. Os problemas e os riscos são aqui, o prazo para entrega é esse, a quantidade de horas estimadas é essa, e a tecnologia é essa. Se você está confortável? Estou confortável, Wander. Quais são essas dúvidas? Isso. Tem alguma coisa que pode te atrasar? Olha, eu estou com isso, eu tenho esse compromisso, tais horários eu não consigo atender, ou tais horários eu prefiro marcar as reuniões. Eu vendo para o cliente, você está de acordo? Podemos trabalhar assim? Podemos. E aí a gente começa o trabalho, então. Então, esses detalhes, inclusive, da alta disponibilidade ou dos horários de disponibilidade dos recursos, até o compromisso de entrega, traz uma tranquilidade muito grande para o cliente, porque ele sabe que os prazos vão ser cumpridos. E se, porventura, houver uma fatalidade, tá? A gente também sempre tem a preocupação de que ele compartilhe esse conhecimento com algum outro recurso, algum outro colega, também par dele dentro da empresa, para que numa emergência essa pessoa também possa dar o acompanhamento para ele. Gente, eu estou em casa hoje de manhã. Wander, deixa eu te fazer duas perguntas. Até 3.
Então vamos lá, vamos lá. Então presta atenção. Primeira coisa, você fala que é um hub, né? Sim, Um hub de onde você tem aí toda essa parte onde você oferece diversos profissionais. Dentro da Founders, a gente tem, se você entrar lá e você ver no aplicativo, você vai ver que tem algumas pessoas que trabalham nesse nicho de desenvolvimento de sim, software, né? sim. Tem algumas outras empresas lá de SaaS. E como essas empresas, elas podem e devem trabalhar junto com você, você dizendo como hub, você absorve essas empresas dentro do teu ecossistema Também. e também, né? E Uhum, aí depois se você queria que me explicasse um pouquinho melhor a também. respeito disso. E a segunda pergunta seria o seguinte: a gente, na verdade, é mais uma afirmação, né? A gente tem algumas pessoas aqui dentro do Founders que tiveram contato com a gente e aconteceu de desenvolvedores pegarem projetos, né, dessas pessoas, começarem os projetos e abandonarem no É meio o do mais caminho. comum. É o mais Isso, comum. isso é muito comum. Se É você muito puder comum. falar um pouco sobre isso também, tá? Tá Porque bem. muita gente pensa que é muito fácil, né? Ter uma Sim. ideia, vou achar um desenvolvedor, vou desenvolver um projeto, vai dar tudo certo e daqui a 2, 3 meses estou com o meu sistema na mão funcionando e não é assim que funciona, né? Se Sim. você pudesse falar um pouco também sobre isso, esses dois Claro, tópicos. claro, claro. Então, tratando do primeiro tópico, tá? Eu consultei no aplicativo e vi que existem empresas de tecnologia que prestam serviço de desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, hoje, a minha grande maioria de clientes são empresas de desenvolvimento que até então eram concorrentes. Existe uma parceria com essas empresas de mão dupla, porque eu falo para o cliente, eu falo para esse parceiro nosso o seguinte: não tenha medo de pegar projetos maiores. Eu te ajudo com a mão de obra. Ou seja, eu forneço a mão de obra não só para startup, mas para essas empresas de desenvolvimento também. Até porque muitas dessas empresas, elas não conseguem manter, por exemplo, determinados perfis de profissionais com conhecimentos específicos, que são aplicações esporádicas, certo? Então, nessa hora, a gente consegue complementar esses times desses clientes, tanto para dar uma escalabilidade de entrega para eles no projeto que ele tem um prazo curto para entregar, ou seja, ele se preocupa realmente, que eu falo, com a venda, e a gente dá apoio com eles com a entrega. Eu tenho muitos clientes desses, são fábricas de software, softwares proprietários, startups, que têm seus times internos e utilizam a nossa mão de obra como uma força complementar, ou esporádica ou para projetos específicos. E também na mão contrária, a gente tem uma proximidade muito grande com os clientes. Eu brinco que assim, eu sou muito fácil de fazer amizade, tá? Eu acho que é uma das minhas características. E a gente é muito transparente com todo mundo. Então, a gente começa a entender também quais são os serviços e os pontos fortes daqueles parceiros para colocá-los nos projetos quando existe uma demanda específica. Então, empresas até então que eram minhas concorrentes no passado, num antigo modelo de negócio, hoje são meus parceiros. Então, assim, eu tenho pessoas internas da Otem que executam projetos de cibersegurança, por exemplo, mas eu tenho também outras empresas que estão comigo, que são de amigos, que são de, assim, de uma confiança gigantesca, que também dão apoio em ações de Blue Team, Red Team. Não sei se vocês conhecem essas expressões de quando você tem os times que atacam e defendem a infraestrutura, a parte de capacitação. Então, assim, sempre quando eu estou falando com uma empresa de desenvolvimento, ela não me vê como um concorrente, porque eu não vou mexer com o cliente dele, mas ele sabe que precisando de torque, ele pode contar comigo. Então, para ter desenvolvedor de React, Next.js, aí a gente pode falar mais de uma centena de tecnologias que a gente pode apoiar, e ao mesmo tempo também, se eu tiver alguma questão que eu precise de pessoas com compromisso, né, a gente também faz um trabalho também muito aprofundado para entender o perfil desse parceiro e das pessoas que trabalham com ele. Tá? Mas a pessoa também
a gente conhecendo o trabalho, conhecendo o comprometimento, a gente traz essas pessoas também para atuarem conosco dentro da hora. Faz também como se fosse uma curadoria, né, disso aí, de toda essa Exatamente. informação. Exatamente. Legal, legal. Dá um trabalho maluco, tá, Marcos? Mas é um modelo de negócio que deu certo. Então, assim, e isso deixa o cliente muito confortável. Porque a gente, inclusive, fala, tá? Isso que eu falo, assim, a transparência, a transparência é o princípio de tudo. Então, se eu tenho, por exemplo, algum prestador de serviço que não seja da Otem, eu falo para o cliente: olha, essa pessoa não faz parte do quadro da Otem, nós estamos contratando eles, porém, nós vamos executar em cima do nosso contrato para você ter toda a segurança contratual que você tem conosco. Ou seja, a responsabilidade dele é nossa. Perfeito, perfeito. Eu tô falando aqui dentro do perfil do Marcos, mas eu sou o Eduardo, tá? Ah, perdão, Eu Eduardo. sou, Eu tô vendo o Marcos ali. eu sou o CEO e fundador e o Marcos é Eu o sei. cofundador, É porque né? tá com a câmera fechada aqui. E, É. inclusive, como tem dois Marcos aqui, eu tô pensando que tem um dois Marcos e Marcos. outro. Então, assim, o que você acabou de falar agora é uma coisa que a gente tem feito dentro do Founders, que é uma dos nossos propósitos também. É não abandonar a pessoa, né? A pessoa, quando entra para fazer parte do Founders, a gente faz isso, a gente acompanha. Como eu te citei, né? Por isso que eu te perguntei a respeito disso e pedi para você falar por que a OTA é um hub, entendeu? Agora a gente consegue entender melhor, porque vocês pegam todos aqueles caras que eram seus concorrentes, trazem como parceiros de negócio, apoiam esses caras, apoiam essas empresas, apoiam esses fundadores que são desenvolvedores. Exatamente. Em projetos que eles poderiam não atender, ou seja, eu quero pegar um projeto grande, mas não tenho equipe, não tenho time, eu posso contar com a Otem, para me apoiar. Exatamente. E a Otem também, quando tiver algum projeto que precise de algum apoio, ela vai buscar esse parceiro, claro, depois que ela fizer uma curadoria do parceiro, para que esse parceiro trabalhe junto com ela nesse outro projeto grande, gigante, seja lá qual for o projeto, né? Ou seja, pequeno projeto, que ela não possa atender naquele momento, coisa desse tipo. Então, eu entendi agora melhor como funciona esse hub. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio que acontece muito com os fundadores, que as pessoas pegam um projeto para desenvolver e abandonam no meio do caminho, né? Porque muita gente pensa que isso não acontece, quem não está acostumado com isso, né? Quem ainda não contratou um desenvolvedor freelance, né? Um desenvolvedor que está aí solto no mercado. E a gente sabe que nem todo mundo, né? Caráter é de pessoa, não é de profissão, né? Exatamente. Não é uma profissão que define o caráter da pessoa. É a pessoa que define o caráter exatamente. daquela profissão. É o contrário. O problema é a pessoa, exatamente. É o contrário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse tema também. Tá. Isso eu vou falar da minha experiência, uma opinião minha, tá? Perfeito, dessa questão da contratação dos recursos e do abandono. É muito comum. O que a gente tem visto, tá? Assim, aqui eu tô vendo que todo mundo já tá rompendo a barreira dos 40 aqui, já tá um pouco mais dos 30 para os 40 já passando, tá? Eu tô com 47. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo? Qual que é o grande desafio nosso como empresas de tecnologia? Essa geração hoje que nós temos, que está entrando no mercado e que está no mercado, ela, pela ânsia financeira, ela não tem o comprometimento com o cliente e com o projeto. De novo, é um problema do recurso. Eu acho boas pessoas esse processo, mas existe uma grande maioria, e até por conta da alta demanda, então o ruim está inflacionado e a gente não tem tempo de medir se essa pessoa é boa ou ruim, né? A gente só vai perceber a hora que ela abandona o projeto, certo? Então, assim, eu vejo que um dos maiores desafios nossos realmente para essas empresas, porque, de novo, quando uma startup ela inicia a ideia, ela tem uma verba finita até que tenha um aporte, certo? Até que ela tenha seu ponto de equilíbrio. E custo para todo mundo, tá? Eu sou empresário, custo é que nem unha, sempre cortando. Ou seja, como a gente consegue ter mais por aquilo que a gente tem em caixa? Todo mundo trabalha dessa forma, certo? E nessa hora, quando essas empresas têm contratado ou optado pela contratação de profissionais liberais, ou seja, sem essa garantia, sem conhecer o comprometimento, sem conhecer o perfil, ela está tendo um risco muito grande. Por quê?
Porque as empresas, tem muita gente que não é do setor de TI, ou seja, a pessoa não conhece os processos, não conhece as precauções que ele tem que ter quanto ao produto. Então, qual que é a documentação? Esse projeto está documentado? Então, assim, você falou, dos desenvolvedores que saem do meio do projeto. Eu pego muita startup, muita empresa de software, cujos desenvolvedores saíram no meio do projeto e o projeto não tem uma linha de documentação. Ou seja, é um problema dobrado. Por quê? Porque a gente não sabe como é a qualidade do código, não sabe como aquilo foi feito, não sabe como aquele código está, não sabe aonde aquele código está, ou o desenvolvimento, né? E aí a gente demora, às vezes, 2 meses. Agora mesmo, a gente está com um aplicativo que a gente assumiu exatamente isso que você falou, de uma pessoa que abandonou o projeto. E a gente demorou 2 meses para entender como que estava a questão do código, como que estava a questão do aplicativo em si, como que estava a questão da infraestrutura. Por quê? A pessoa simplesmente desapareceu. Olha, eu recebi uma proposta nova, que eu vou ficar agora trabalhando para o exterior, e os horários são conflitantes com vocês, e eu vou ganhar mais lá, então a partir de sexta-feira eu não estou mais no projeto. E Esse aí é legal, né? Esse deu satisfação ainda, né? E aí deixa. A gente tem alguns exemplos práticos aqui de pessoas que simplesmente desapareceram, viraram fantasma, entendeu? Então, assim, eu vejo, e isso é comum, tá? Muitos clientes nossos já vêm nessa hora com esse problema, já está com o problema instaurado. Eu fui executivo de uma empresa daqui de Brasília, atendendo o governo, por 3 anos, que é a Módulo, não sei se vocês conhecem, que ela é especializada em governança, risco e compliance. E tem uma frase que eu aprendi com um amigo meu lá dentro, o próprio Fernando Neri, e ele sempre fala que o problema é um risco que deu certo na vida. Então, assim, a gente, por imaturidade, ou por desconhecimento, ou por outra economia, a gente abre mão de uma série de controles de segurança para poder ter o produto, e aí o risco se torna um problema. Ou seja, um programador que não foi bem validado, uma metodologia que não foi bem estudada, uma tecnologia que não foi bem escolhida, uma documentação que não foi muito bem feita, e a hora que essa pessoa sai, não tem nada. Ou seja, muitas vezes ele é obrigado a redesenvolver todo o projeto, porque ele nem, por falta de conhecimento, ele nem sabe o que ele teve de entrega. Esse abandono. Tá? O que eu tenho feito em muitas empresas? Tá? Tem muitas empresas que a gente conhece. Tem uma empresa, um cliente nosso, para você ter uma ideia, no Sul, que eles são uma fábrica, software proprietário, eles têm um software deles, eles são uma software house, e eles estavam com um problema de turnover. Ou seja, esse assédio gigantesco dos times deles antigos, tá? Tava muito grande. Eu falei para ele o seguinte, falei, olha, porque acho que só tinham sobrado no time dele 4 pessoas que eram os antigos, o resto tinha tudo ido embora por conta de proposta. Aí eu falei para ele o seguinte, vamos fazer o seguinte, porque ele queria 2 recursos nossos. Eu falei, vamos colocar 4, meio período cada um. Por quê? Porque eu vou pegar todo o teu conhecimento desse teu time, dessas pessoas que estão alocadas, e vou distribuir por 4 pessoas. Essas 4 pessoas, elas vão ficar flexíveis, mas elas vão entender todo o teu sistema. Vão mapear toda a questão de documentação, vão começar a fazer implementações de desenvolvimento para vocês, mas o que acontece? Se porventura você perder esses 4 recursos, daqui 2 meses, esse meu time está preparado para tocar o teu projeto. Ou seja, eu tenho 4 pessoas de extrema confiança que, chovendo ou fazendo sol, mesmo que depois no futuro se tornem consultores, eles saibam como que está o core do teu sistema. Parece que foi uma premonição, certo? Porque alguns meses depois, esses outros 4 também saíram, e quem detinha toda a questão de inteligência do sistema eram esses recursos que a gente alocou para poder ter toda a curva de aprendizagem do sistema deles. E hoje esse time nosso que capacita e faz o onboard de todas as pessoas novas que entram na empresa. É uma questão de experiência, né? Uma questão de você Sim. já está cansado de ver isso o tempo todo, né? Sim. Hoje quem está começando uma startup do zero aí, está com uma ideia, um projeto e quer colocar um desenvolvedor e quer desenvolver um sistema,
escuta muita coisa na internet, vê muita coisa em muito evento e acha que tudo é mundo das flores, né? É, E, eu sempre aconselho ao cliente começar pela parte de análise. Ou seja, dele aplicar, por exemplo, ele pegar. Se eu fosse fazer hoje um projeto meu, eu pegaria a primeira coisa, um X, um I, um especialista em um X, para ele desenhar tudo que está na minha cabeça, para eu poder ver, para eu poder tornar palpável. Depois daquilo, eu colocaria um trabalho de um analista, para poder especificar todo aquele projeto. E só depois desses dois trabalhos prontos que eu realmente contrataria um desenvolvedor. Porque eu reduzo muito o risco. Porque o desenvolvedor só vai codificar. Então, pelo menos eu já sei para onde eu tenho que chegar e até onde vai estar pronto, né? Com essa documentação. E aí eu obrigo contratualmente a pessoa a ter a documentação toda do projeto, colocar isso num Git, deixar isso à minha disposição, quando ele sair, fazer a passagem de conhecimento, ou seja, são precauções que tem que ter hoje contratuais, até com multas. Gente, brasileiro principalmente só sabe trabalhar com multa, ou seja, na ameaça. Muita gente, principalmente nessa questão aí da molecada de desenvolvimento, que não é boa. Então, assim, é importante, até no contrato de vocês de prestação de serviço, estipularem multas, estipularem penalidades para essa pessoa poder cumprir o compromisso dela com vocês. Porque isso é um negócio de vida de muita gente. O cara está colocando, o fundador está colocando as economias dele dentro de um projeto desse, ele tá pegando dinheiro de investidores, ou seja, a gente não pode brincar, né? E brincar custa caro. Então, assim, se eu fosse dar uma sugestão para todos vocês, se forem trabalhar com profissionais liberais, endureçam os contratos. É uma coisa importante. E outra, pesquisem com essa pessoa 4, 5, 6 referências de entrega de projeto. Não simplesmente vão lá, acessem, peguem o perfil, indicam, fulano é muito bom. Tá? Fulano é muito bom, vai sair de todos os projetos. Fulano é muito bom, mas fica um mês só na empresa. Tem muita gente boa que está pingando, né? Que faz o pinga-pinga. Então, nessa hora. Qual que é a diferença comparada aí nessa hora, por exemplo, de uma fábrica de software, de uma das empresas que estão dentro do Founders Hunter, ali dentro do aplicativo, como a Otten, tá? Essas empresas, claro que elas se tornam um investimento um pouco maior do que a contratação direta. Mas você tem garantia de processos, você tem garantia de entregas, você tem garantia de documentações, você tem garantia de continuidade. Então, essa que seria a grande diferença quando eu falo de uma empresa de desenvolvimento e de uma eu-presa. Não desmerecendo, eu tenho técnicos meus aqui que eram eu-presas e estão comigo, que são fabulosos. E tem um compromisso maluco com a entrega com o cliente. Tá? A gente está falando só daquele percentualzinho. não, é um percentual mínimo, mas que dá fama, né? Como em Exatamente. qualquer profissão, como em qualquer profissão, não é? É um mínimo que faz a besteira que dá fama, que dá uma fama ruim às vezes e vai queimando o mercado. Sim. Mas Mas eu te a respondi as gente, duas? sim, conseguiu me responder muito Legal. bem. E a gente, da mesma maneira que você está fazendo aí, claro que com você de uma maneira mais técnica, vamos dizer assim, porque você desenvolve e tem os desenvolvedores também para oferecer, né? Para poder atender Uhum. demandas. Como que a gente viu uma solução para isso? A gente tem pessoas no time com muita experiência em startups que já estão dando muito certo e já passaram por Uhum. todos esses processos. Alguns que já montaram times e equipes gigantes para startups que estão em vários Sim. países aqui que estão junto com a gente no Founders. Então, o que a gente faz? A gente aconselha essa pessoa que está desenvolvendo o projeto que tenha um advisor dentro desse projeto que faça parte do Founders e que essa empresa que vai fazer o desenvolvimento também faça parte do Founders para que a gente possa Uhum. realmente acompanhar do início ao fim, né? Sim. E qualificando, não qualificando, mas pontuando essa entrega que está sendo feita para que depois a gente possa colocar uma chancela. Ó, pum, tá aqui a chancela. Essa empresa aqui pode confiar, ela levou o projeto do início ao fim, ela leva todos os projetos do início ao fim, ela vai entregar a tua solução e isso já está acontecendo, né? A gente já está Uhum. fazendo isso na prática.
E acredito que você, junto com a gente aí no Founders, vai ser bem, bem interessante também essa parceria. Obrigado. Sim, sim. Tá? Acho muito interessante. Você estava falando dessa questão da chancela do parceiro, da empresa, na questão de confiança. Eu vi uma imagem no LinkedIn ontem que me chamou a atenção, que é o. Deixa eu ver se eu estou com ela aqui, que eu até salvei ela, cara. Eu gostei tanto dela. Só um instante. Momento múltiplos monitores, tá, gente? Não sei se vocês sabem, ó, o básico bem feito é perfeito. Então, assim, não precisa também trazer, não precisa querer prometer mundos e fundos. Prometa aquilo que você vai cumprir, entregue aquilo que foi acordado, que o cliente vai estar satisfeito, que o projeto vai seguir. Tá? Eu adorei essa frase por conta disso. Tá? Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, só para continuar. Vou ver aqui. Não. Isso aqui também era só para não perder um pouco ali do raciocínio do que eu estava falando da Otten, tá? Do que a gente consegue apoiar essas startups e as empresas, tá? Primeiro, a guerra de talentos, certo? As pessoas que prestam serviço para a Otten, elas têm um compromisso em prestar serviços para a Otten conforme o acordo nosso para aquele projeto. Então, assim, eu tenho desde pessoas que são meus contratados, eu tenho pessoas que prestam serviço, certo? E essas pessoas têm um compromisso muito grande com a gente. Eu só trago gente para a Otten por indicação de pessoas que estão na Otten. É um dos critérios meus. Eu até brinco, falo assim, pessoal, estou precisando aqui de um desenvolvedor. Agora mesmo, teve um cliente meu, pediu um desenvolvedor C# e um Flutter, né, o cliente. E eu estou com todos os meus C# Flutter alocados, full. Falei, gente, preciso trazer mais gente para a Otten. Quem que vocês botam a mão no fogo? Quem que é a pessoa que, chovendo ou fazendo sol, aquela questão, vocês lembram daquela história da galinha e do porco? Que a galinha tem o compromisso de botar o ovo e o porco está comprometido com o bacon, ou seja, o porco está lascado, entendeu? É muito então, mais assim, compromisso, né? Ele dá a vida, exatamente, né? ele dá a Muito vida. mais compromisso, ele dá a vida. Por conta do bacon, coitado. Então, assim, a gente sempre procura esse tipo de perfil de pessoas que a gente sabe que a gente possa contar, tá? Então, isso também a gente consegue alocar para esses clientes profissionais ou por bancos de hora, ou por hora sob demanda, mas que o cliente saiba que pode contar. Tipo, se eu ligar para o Vander, eu tenho cliente assim, tá? Eu tenho um cliente meu, não vou falar quem que é, mas eu brinco que ele me liga às vezes 11 horas da noite e fala, Vander, você é tão retardado. Ele é de São Paulo, ele fala, eu perdi um pouco o sotaque, tá? Mas ele fala assim, Vander, você é tão retardado como eu. Porque a gente tá ligado o tempo todo. Mas por quê? Porque eu sei que quando ele liga, tem alguma coisa acontecendo. Ele tem uma fintech, né? E a gente conversa muito, troca muita ideia. E às vezes ele tem alguma ideia ou precisa de alguma coisa para o outro dia. E ele me liga falando, cara, dá para você já fazer isso amanhã às 8 horas da manhã? Eu já falo com a pessoa que eu sei que a pessoa está fora de horário e já é no acordo com ele. Ele sabe que eu ligo também nessas horas loucas. E a gente alinha isso e entrega para o cliente, tá? E isso resolve a guerra de talentos para o cliente. Por quê? Porque ele não precisa ter esse cara lá dentro. Ele é um cara caro. Mas eu posso alocar essa pessoa para ele sob demanda por hora. E eles pegam esse recurso, então, e colocam com pessoas que ele tenha um risco menor de ter um turnover, tá? Turnover mesmo, a gente já falou disso aí também, que a gente resolve. A gente sempre procura os melhores talentos para aquela atividade, para aquele projeto. E falei para vocês, assim, normalmente quando o cliente, a gente sempre oferece ao cliente a possibilidade dele entrevistar o candidato que vai estar no projeto dele. Para ele conhecer a pessoa, conhecer a experiência dele, conhecer a vivência dele de projetos, né? E uma coisa legal também, escalabilidade, tá? O que a gente oferece? Porque, às vezes, aparece alguma feature no sistema que está planejada, ou alguma nova atualização, ou alguma nova exigência das aplicações, das apps, Store, etc., que precisam que aquilo saia do dia para a noite. Ou seja, a gente também deixa outras pessoas em sobreaviso sempre, que conhecem o projeto, para que
em caso dessas urgências de entrega, a gente consiga dar o torque para cumprir o prazo. Isso é uma coisa legal também que a gente se preocupa. Tá? Vamos lá. Projetos dentro do budget. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um canal muito aberto e muito transparente com os clientes? O cliente tem a liberdade de chegar para mim e falar: Vander, eu tô com isso, eu posso depois, vocês podem pedir contatos de clientes meus depois aqui por e-mail, eu passo para vocês confirmarem que é verdade, tá? Eu só falo assim para o cliente, que vira amigo, né? Fala assim: cara, só não me lasca, né? Não venha com coisa impossível, seja justo, seja uma coisa justa, mas os nossos clientes têm a liberdade de chegar com o desafio e já me falar o budget que eles têm para aquela atividade. Por quê? Porque, gente, tem muitas startups que já têm já os conselhos, que o centro de custos foi levantado, que o investimento para aquela atividade já foi definido, e mudar aquilo dá uma dor de cabeça maluca. E independente de ter que negociar não, o prazo já está definido. Tem que entregar dia 1º, tem que entregar dia 5. Então, assim, os clientes com a gente têm total liberdade de falar para mim: Vander, eu preciso de 3 devs React, eu consigo pagar R$ 80 a hora. Pô, para esses caras, eu consigo pagar 75, consigo pagar 100. Eu preciso de um DevOps, eu preciso de um PMO. Então, assim, por quê? Isso acelera muito a ativação do time para o cliente. E a gente sempre se esforça ao máximo de colocar aquele time para rodar para o projeto. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, tá? Para vocês, e fique claro sempre, vocês têm um desafio, vocês têm um projeto, me fale um budget. Eu sempre pergunto para quem fala assim: me conta na tua planilha quanto você colocou no máximo um valor hora. Ah, Wander, eu coloquei 80. Se eu conseguir por 78, eu vou falar para ele, falar: cara, eu consegui por 78. Certo? Por quê? Porque eu também tenho a mesma liberdade de negociar com os times de execução os valores para aquele projeto, para cada demanda. Eu também tenho essa mesma transparência com o meu time interno. Tá? E uma coisa interessante também, a gestão transparente para os clientes e investidores. A gente tem essa preocupação, tá? E tem acontecido muito dos investidores estarem nos contratando para o desenvolvimento das startups, para que a gente dê também a transparência para ele do andamento do projeto, do consumo de recursos. Ou seja, a gente, primeiro, assim, a gente é muita verdade acima da harmonia. Então, tem hora, o que precisa ser dito, ser dito. Por quê? Porque a gente resolve um monte de problemas nossos. A gente toma decisão rápida, certo? Então, para os investidores também, a gente tem sido um aliado muito legal. Por quê? Porque a gente deixa também muito clara a gestão e a continuidade, a execução do projeto para eles. Beleza? E para o cliente também. E aí uma coisa que agora a gente vai começar conversando um monte de coisa, a gente tem bastante tempo ainda, mas uma coisa também que a gente se propõe é estar do lado das startups para essa questão de adaptação, tá? Que é a palavra para as startups 2024. Por quê? Porque muito modelo de negócio... Gente, eu sou da época da BBS, eu sou da época do Mir, eu sou da época da internet de escada. Meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi na Nutecnet, e depois virou Zasp, depois virou Terra. E a gente tinha um link de alta velocidade de 64 kbps. Então, assim, exatamente, daquela época para hoje, quanta coisa que mudou, né? Só que eu tenho visto exatamente isso, que assim, a velocidade das mudanças e das tecnologias e das questões que estão realmente assim, disruptivas que estão acontecendo, estão forçando até os modelos de negócio das startups a se repensarem. Por quê? Porque a própria concorrência, o que a gente demorou às vezes 2 anos para fazer um código, hoje a IA faz em 1 minuto. Esse tema que você abordou é fundamental, né? Hoje a velocidade é muito grande, né? E falando de startup, Sim. Quando a gente fala de startup, a gente fala de velocidade, né? Exatamente. E tomada de decisão rápida, porque você tem aquele roadmap que você pensou, que você imaginou, mas no meio do caminho você vai mudando, né?
Você tem a Exatamente. direção que você quer seguir, né? Você tem a direção que Exatamente. você quer seguir, mas para você chegar naquele ponto final, você vai nesse meio do caminho, essa rota aí, você vai alterando essa rota. Então, isso é fundamental, esse tema que Uhum. você abordou. Agora, como é que estava essa velocidade dessa programação, dessa utilização dessa IA? Fala um pouquinho para a gente, você que está aí, são os Ó, especialistas. isso, eu vou te falar de novo, uma opinião minha. Até o ano passado, as minhas consultas para a Otten, até no início desse ano ainda, elas estavam muito focadas na questão de desenvolvimento. Desenvolvimento convencional, ou seja, Wander, eu preciso desse aplicativo, Wander, eu preciso dessa plataforma, Wander, eu preciso desse algoritmo, Wander, eu preciso dessa. Ou seja, a entrega de desenvolvimento convencional. De uns 2 meses para cá, algumas startups têm entrado, algumas empresas têm entrado em contato comigo já com desafios diferentes, que têm me obrigado também a trazer pessoas diferentes e ver os projetos de forma diferente. Então, assim, eu estou tendo consultas já, por exemplo, de empresas falando, tratando de blockchain, já estou tendo essa movimentação. Eu estou tendo a movimentação de empresas que eu estou falando de hiperautomação, ou seja, dentro do modelo de negócio dele, ele já está aplicando a hiperautomação. Já tem gente falando de hiperautomação com IA e blockchain, ou seja, os caras estão unindo as coisas para poder entregar alguma coisa diferente de dentro, em registro de imagens. Tem muita coisa interessante rodando. Bom dia de novo. Bom dia. Beleza? Agora é o Então, Marcos. agora é o Marcos. Agora é o Marcos. Então, querido, parabéns aí pela sua apresentação. E o que você falou, Obrigado. cara, esse detalhe que você mencionou de a sua empresa interagir diretamente com a sua empresa, fazer essa interação diretamente com o investidor, isso aí, cara, é sensacional. E é legal você já ter essa experiência, porque isso é um problema, tá? Tem muito investidor que, às vezes, ele fica meio inseguro. Ele gostou da ideia, Exatamente. gostou do fundador, mas, na grande maioria, cara, eu quando comecei com a minha startup, com o aplicativo escolar, só depois que eu descobri que era dono de uma startup, porque antes da startup, Exatamente. eu, assim como você, eu sou desenvolvedor já há mais de 20 anos e era uma soft house, então era um negócio tradicional. É diferente de é tecnologia, mas não é uma startup. Eu fui descobrir que tinha uma startup quando a AWS entrou em contato com a gente, chamando a gente para fazer uma seleção da AWS. E aí, no decorrer do tempo, eu percebi isso, que os investidores, eles ficam receosos, né? Tipo assim, pô, será que vai entregar? Será que eles têm essa competência de administrar isso? Colocando isso na sua responsabilidade, da sua empresa, por você já ter essa bagagem, fica até mais fácil para a startup fechar um investimento. Exatamente. É isso aí. Exatamente. A ideia é essa. Por isso que eu falei, a startup, ela se preocupa com o negócio. Eu me preocupo com a entrega da tecnologia e o produto final. E isso eu posso dar essa transparência do andamento do projeto, não só para o founder, para a equipe da startup, como também para os investidores. Para dar essa total transparência de gestão e entrega do produto. É super interessante. Ó, Tudo isso que você falou para a gente hoje aqui. Eu sei que o Marcos quer falar mais alguma coisa, Marcos? Fica à vontade. Mais alguém quer perguntar alguma não, coisa? não, Fica à é só vontade. fazer essa observação. Só fazer essa observação mesmo. Tá bom. Tá, então, assim, o que eu queria te dar um alerta e pedir agora para você, Wander. Assim, essa reunião vai ficar gravada e a gente vai colocar no nosso canal do YouTube. E eu vi que você, a todo momento, né, eu consegui entender isso que você passou. O Ronaldo, por exemplo, está aqui na sala de reunião, também é desenvolvedor. Então, assim, o Ronaldo não é mais seu concorrente, ele pode ser um parceiro de negócios, né? Ou Sim, seja, com você pode certeza. ajudá-lo em um projeto grande, gigante, que ele esteja fazendo, desenvolvendo, e ele pode te ajudar em um projeto também que você precisa da expertise que ele tem e que você não tem Exatamente. naquele momento para dispor. Então, assim, isso foi perfeito. Então, para a gente fechar assim com chave realmente de ouro, qual recado você deixaria, né, para a galera que está aí no Founders, para a galera que está com esse monte de dúvidas se vai conseguir um desenvolvedor, se não vai conseguir, como vai fazer o projeto?
como você fecharia isso aí para deixar esse convite da galera aí para vir fazer parte do Founders e vir conhecer um pouco mais da tua empresa? Para fechar com chave de ouro, então, eu aconselharia a todo mundo que estiver procurando um desenvolvedor que procurasse dentro do Founders. Tá? Então, assim, porque já existe esse movimento de chancela dessas empresas que estão preocupadas em entregar para as startups qualidade. Então, assim, a primeira questão, avaliar sempre a contratação de profissionais liberais. Eu acho que é uma coisa muito crítica, é entregar um filho para um desconhecido tocar. Então, eu optaria por trabalhar com essas empresas. E eu acho que, assim, a opinião minha, eu odeio falar eu acho, mas assim, a opinião minha também é que todo mundo que estiver por desenvolver um projeto, que consulte também esses fundadores, essas startups que estão aqui conosco, para entender qual a melhor tecnologia para ele aplicar, para ele poder encurtar os caminhos de desenvolvimento, reduzir custos e já iniciar o projeto o quanto antes. Tá? Ficariam esses recados para todo mundo aqui do Founders. Tá? Eu sempre falo que eu respeito muito o dinheiro do meu cliente. Tá? Então, assim, é como se fosse um investimento meu. Nós somos empresários. Tá? Então, essa questão realmente da escolha do fornecedor vai determinar muito a questão de sucesso ou fracasso do projeto, tá? De caminhos. E tendo gente competente, sabendo pedir ajuda, eu acho que isso é importantíssimo também. A gente não sabe de tudo, tá? Então, assim, pedir a opinião dos outros é uma coisa muito importante para quem está com esses projetos. Até na hora do problema. Até na hora do problema. Tá? É isso. Cara, isso é exatamente fundamental. A gente fala muito isso aqui dentro do Founders, né? Que você não precisa seguir sozinho, né? E essa caminhada também não precisa ser uma caminhada dolorosa e triste, né? Exatamente. Pode ser uma caminhada agradável, né? Tem uma Founder que tá junto com a gente, às vezes é difícil dela participar porque ela tá na Estônia, né? Uhum. Mas a gente faz às vezes aqui, o Ronaldo às vezes também entra um pouquinho antes da reunião, a gente faz o café com ódio, aquele momento da gente falar mal dos outros. É o momento que a gente fala mal de todo mundo, pra poder liberar o estresse. Vamos ver quem... A gente fica botando pilha. Quem entra depois da reunião se lascou, porque a gente já falou mal de você, tá? A gente já falou mal quem entrou depois da reunião. É o café com ódio, né, Ronaldo? A gente acaba nunca falando mal de ninguém, né? O que a gente faz é trocar algumas ideias que são interessantes para o grupo, antes do grupo acontecer, mas é muito, muito produtiva, muito legal, acho que agrega bastante esse momento. E uma coisa... Pode falar. Prazer conhecer. Não, prazer foi tudo meu, Ronaldo. Vamos conversar, inclusive. Tá bom? Estamos aí. Já te chamei lá no LinkedIn, não sei se você já viu aí, mas já... Nossa, vou olhar conexão. Eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que, né, se conectar e fazer essa rede aumentar cada vez mais, tá? Deixa eu só compartilhar. Hoje eu sou o CTO da... Pode falar. Estou como CTO da Easy, que é a startup, né? A Paula não está aqui, nem o Léo, mas são as pessoas com quem eu troco bastante. E, né, e a gente está sempre precisando de gente para trabalhar com a gente e tudo mais. Eu acho que é bom conhecer esse perfil da empresa aí. Obrigado. Estamos juntos. E uma coisa, tá? Porque eu sempre tive um perfil muito agregador, pessoal. Tanto que na Cespro eu sou o diretor do Hub de Negócios. Eu sou a pessoa encarregada de aproximar todos os associados da Cespro para poder gerar produtos e oportunidades em conjunto. Quando você falou da tua história no início, eu falei, pô, esse cara é muito novinho, rapaz. Ele não trabalhou com mainframe, não trabalhou com... não, graças a Deus não. É muito novinho ele. Eu já peguei coisa melhor já. Mas a gente vai conversar. É isso aí. E assim, se a gente for pensar, né, imagina, quando a gente teria esse ambiente aqui para a gente poder estar se encontrando e trocando, né? Exatamente. Dessa forma. Então, assim, a gente tem que fomentar cada vez mais isso, né? Trazer cada vez mais pessoas para a gente estar trocando, né? Muitas pessoas, às vezes, não conseguem entrar aqui na reunião online, não tem problema nenhum, porque a gente grava Sim.
e depois disponibiliza lá no YouTube, e disponibiliza no YouTube durante um tempo, tá? Não fica Sim, liberado 100%. Depois a gente tira e aí fica só disponível para quem faz parte da rede. Perfeito. Mas foi um prazer te conhecer, Wander. Prazer Online, todo né? também. Em breve a gente poderá se conhecer presencialmente nos eventos que a gente está planejando. E com certeza a gente vai Já- fazer grandes parcerias aí dentro da Founders. Você vai Com encontrar, certeza. já viu lá no aplicativo, né? Já encontrou algumas empresas lá que fazem a parte de desenvolvimento. Uhum. Hoje você está conhecendo o Ronaldo aqui também, que é um parceiro forte aí que está junto com a Easily, que é uma das startups que a gente está Legal. apoiando, acompanhando, estando perto ali, trocando. O Marcos, por exemplo, está dentro da Easily como advisor para poder acompanhar todo esse processo e ajudar Legal. no possível. E você também agora chegando aqui para poder fazer essa troca, né? Quanto mais Sim. a gente trocar, quanto mais pessoas dentro do meio de tecnologia e inovação a gente tiver junto, melhor. Por quê? Porque a gente também quer dar oportunidade para empreendedores normais, empreendedores comuns, que nem imaginam em ter uma startup, mas que têm uma ideia, um projeto e querem desenvolver, para que eles possam se associar a pessoas corretas, a pessoas que vão realmente fazer a entrega, que vão... Somar, né? Exatamente, para que eles não passem por problemas que a gente já viu diversas outras pessoas passarem, né? Sim. Que é se associar a um desenvolvedor que não vai entregar, se associar a um CEO que não vai realmente fazer a divulgação exata da empresa dele, da maneira correta. Então, assim, não é só você ter o bom produto, é você ter o bom produto e ter a boa venda, a boa entrega, né? E também o pós-venda, todo o feedback do cliente. Então, assim, é todo um conjunto. Sim. Então, aqui dentro da Founders a gente tem tudo isso. Então, a gente não tem só o desenvolvedor, não tem só o CEO, não tem só o cara do compliance, tem todos esses juntos, né? Os nossos mentores, você depois tem que entrar lá na nossa página para conhecer os mentores, na foundershunter.net. Você vai ver lá, tem uma página dos mentores, então tem a galera especializada em cada parte, em cada área, em cada setor, para fomentar e ajudar esse desenvolvimento das startups. Um deles está aqui também participando, o Reinaldo Aureliano, né, que a gente falou mal pra caramba dele. Antes do café, né? Bem, Wander. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bom? Prazer. Parabéns. Bom dia. O Bom dia, Reinaldo aí Eduardo. é mentor de Você startup há mais de 20 falou anos. mal, falou bem, eu fico feliz, tá? Você se lembrou de mim. É bom que eu tenho um lugar na sua memória. O Reinaldo aí é um dos mentores aí de startups aí, trabalha com Big Data e depois vocês Olha, têm que que legal. conversar também. Olha Conversar só, também. eu tenho um projeto bom de Big Data, tem que estar vindo. O que você tem de Big Data? Não, eu tenho os prestadores de serviço para mim, mas está vindo um projeto de um instituto que trata informações de governo, um banco de dados bem robusto, que a gente vai precisar organizar isso aí. E da Não inteligência precisa organizar o banco de dados. Traz ele como está. É a melhor coisa. Ele tem que estar desestruturado para nós fazermos. Entendeu? Tá certo. Ah, Vamos marcar tá um vendo? café. Fica à vontade, tá? Isso Tá bom. é o Founders Hunter. Tá vendo? Tá vendo? Galera, foi um prazer estar com vocês aqui. Um bom dia. Até a próxima terça-feira. Vamos ver quem Até. será Obrigado o pela nosso próximo oportunidade, convidado gente. e espero que todos Deus abençoe possam estar vocês. junto com a gente. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Galera, Tchau, tchau, tenham um bom gente. dia. Prazer a todos. Tchau, tchau.